Romanos 15, versículo 7, na versão que eu tenho aqui em mãos, diz o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Amém? Senta aí com a sua Bíblia aberta no texto. Aleluias. Este ano a nossa igreja está trabalhando com o tema Ano do Acolhimento. Isso é muito bom e já tem uns anos já que a nossa igreja trabalha com temas, e todo ano tem um tema central e 12 subtemas. O subtema de janeiro é missão de acolher. E eu quero trazer uma rápida reflexão nesse texto aqui, com o título dessa mensagem: Acolher como Jesus me acolheu. Aleluia! Acolher como Jesus me acolheu. Não é fácil não, né, irmã Zilda? Glórias a Deus, mas nós temos que dar graças, pois o Espírito Santo nos capacita a viver a palavra. Glórias a Deus. Acolher como Jesus me acolheu. Em tudo de bom que existe na vida, Jesus é o nosso maior modelo. Tudo de bom que existe na vida, Jesus é o nosso maior modelo. Assim como no mundo natural, os filhos copiam aquilo que os pais fazem, muito mais do que aquilo que os pais falam, os filhos copiam aquilo que os pais fazem. Nós estávamos nos arrumando, minha esposa foi pegar o cotonete, passar na orelha, a Manuelinha chegou: passa aqui na minha também. Os filhos são assim, irmãos. Eles copiam o que a gente faz, o que a gente fala também, mas muito mais aquilo que a gente faz. Um pregador diz o seguinte, que 1 grama de exemplo vale mais que 1 tonelada de palavras. E isso, para nós que somos pais e mães, é uma responsabilidade muito grande. E trazendo para o mundo espiritual, nós como os filhos de Deus, temos que ser imitadores de Cristo. Amém? Eu quero ir direto ao ponto aqui, no versículo que a gente leu, até porque se a gente fosse fazer uma introdução do livro de Romanos, nós iríamos ficar o tempo todo aqui só na introdução. Mas eu quero, como eu disse, trazer uma breve reflexão sobre acolher como Jesus nos acolheu. E aqui eu quero dividir essa reflexão em 2 pontos. O primeiro ponto, que é acolher, e o segundo ponto, como Jesus nos acolheu. Um dos grandes desafios que a igreja brasileira tem para entender a Bíblia é o desafio linguístico. A Bíblia no original foi escrito, boa parte, a maioria do Antigo Testamento em hebraico, alguns trechos em aramaico e o Novo Testamento em grego. E isso, quando vai fazer Ô Senhor Jesus, quando vai fazer a tradução para o português, aleluia, obrigado Espírito Santo. Quando a gente vai fazer a tradução para o português, a gente perde muitos detalhes importantes, porque os irmãos bem sabem que uma palavra, ela tem vários significados, algumas palavras têm vários significados. Um exemplo, se eu não quero ir no lugar, e o missionário Edson me obriga a ir naquele lugar, eu vou falar assim: eu fui obrigado, não é? Mas se a irmã Célia coloca um copo de água aqui, eu falo para ela: obrigado. Ou seja, a mesma palavra, sentidos totalmente diferentes. E quando a gente vai pegar o texto, no caso esse do Novo Testamento, no grego, e traduzir para o português, a gente perde muitos detalhes, muitos significados, porque o tradutor nem sempre consegue extrair a melhor palavra para o texto. E eu quero trazer aqui nesse primeiro ponto da mensagem, sobre o que é acolher, eu quero trazer aqui o que essa palavra acolher no grego significa.
Graças a Deus que Deus levanta homens e mulheres estudiosos da palavra, e hoje qualquer um que tiver um celular pode baixar um aplicativo e você tem o dicionário, né, do Dr. Strong, do Antigo e do Novo Testamento, palavras por palavras. A gente pode assim fazer como os estudiosos da palavra dizem, uma exegese, que é extrair mais riquezas do texto. Essa palavra que nós lemos aqui no versículo 7, acolhei-vos uns aos outros, algumas traduções aí vai dizer recebei uns aos outros. Quem tem essa tradução aí, essa versão? Ali. Então, essa palavra no original grego, é até uma palavra engraçada, ela no original grego é proslambano, aleluias. E o primeiro significado dessa palavra no grego significa tomar como companheiro. Geralmente, quando você vai tomar alguém como companheiro, você tem certamente alguma coisa em comum. Um exemplo: se eu gosto de pedalar e o pastor Anderson gosta de pedalar, nós vamos ser companheiros, né, de pedal, de bike. E o companheiro, irmão, o senso de companheirismo no nosso meio aqui da igreja é algo indispensável. Assim como se a gente vai fazer uma trilha de bicicleta e um fura o pneu da bicicleta, se o outro for companheiro, de maneira nenhuma ele vai deixar aquela pessoa para trás. Não pode. E na nossa vida espiritual, como diz os irmãos antigos, né, irmã Catarina? Eles falam assim que a vida nossa espiritual é igual o voo de pica-pau. Tem hora que você está mais em cima, tem hora que você está mais embaixo. E assim, irmãos, por isso a Bíblia diz: melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro vai lá e levanta. E no mundo espiritual, o acolhimento aqui, o primeiro significado dessa palavra proslambano, que é acolher aqui, é tomar como companheiro. E jamais um companheiro pode deixar o outro para trás. Pegando aí do exemplo da bicicleta, uns já são quase que profissionais, o outro está começando agora, compra uma bicicleta agora. Se o que é mais profissional, que tem mais talento para aquilo ali, se ele for um camarada companheiro, ele vai falar assim: vem cá comigo, vou te dar as dicas. Ó, faz assim, compra uma bicicleta assim, compra uma bicicleta assim. Eu já pedalei já com um amigo meu, eu mais mole, ele mais profissional, vai lá, coloca a mão nas minhas costas lá e vai empurrando. E nós espiritualmente temos que ser assim. Não é o que a Bíblia diz? Chorai com os que choram, se alegre com os que estão alegres. Glórias a Deus. Isso é acolhimento. Acolher como Jesus nos acolheu, acolher significa isso. Tomar como companheiro. Imagina o companheiro de pesca. Se você tem um companheiro de pesca, aí você sai para pescar numa pescaria longe. Aí, vamos supor que o companheiro esqueceu, um dos companheiros esqueceu de levar algo para comer. É justo o outro chegar lá, arrancar lá o pãozão com salame, a Coca-Cola e comer sozinho e deixar o outro ali? Se ele é companheiro, ainda que ele levou pouco, ele fala assim: irmão, o que é meu aqui é seu. Não é assim que tem que ser feito? Se vai pescar eu e o irmão lá, aí eu pego um piau e ele pega 25. Se ele é companheiro, ele fala assim: não, pega aqui mais uns 10 aqui para você aqui, ó. Eu fico com 15, você fica com 11. Isso é companheirismo. Na igreja nós precisamos ter senso de companheirismo. Aleluias. A igreja primitiva, ela tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum. Aleluias. Se na minha casa eu tenho 3 quilos de feijão e na casa do irmão esse não tem nenhum, espera aí, como aqui, irmão, depois Deus vai preparar para mim. Glórias a Deus. Senso de companheirismo. Segundo ponto, segundo significado, eu já quero ser rápido aqui para a gente não perder tempo. O que significa essa palavra proslambano, que é acolher?
O segundo significado dessa palavra é receber em casa. E aqui eu já quero citar, está no meu esboço, não estou colando essa, aleluias, mas está no meu esboço, Ló. Ló, sem saber, ele acolheu anjos na sua casa. E hoje, irmãos, na correria do dia a dia, na atual sociedade, infelizmente nós não queremos acolher as pessoas na nossa casa. Primeiro, porque quando você vai acolher alguém, você quer oferecer algo bom. Já começa por aí, que você fica com vergonha. Às vezes. Eu não queria oferecer tal, as coisas estão difíceis. Segundo ponto, dá trabalho. Dá trabalho. Eu preguei essa mensagem já lá no setor universitário, estava falando da minha mãe. Minha mãe, ela é uma pessoa extremamente acolhedora. E eu vejo, irmã Rosanete, que o pessoal vai lá para a casa dela, come, bebe, que eles ainda não servem a Deus como diz as Escrituras, fuma e fica lá o dia inteirinho, até de noite, vai embora, fica só sujeira, para limpar, lavar a panela, arrumar tudo. E isso, irmãos, é um preço que às vezes a gente não quer pagar. É muito bom eu ir lá na casa da irmã Zilda, tomar do café dela, comer do pão dela, e ir embora e deixar ela lá. Mas, irmãos, a palavra acolhimento também significa acolher em casa, receber em casa. Mateus 25, o mesmo texto que ele falou, há uma recompensa, porque quando eu recebo a irmã Célia lá em casa, eu estou recebendo a Cristo. Quando eu recebo a irmã Zilda lá em casa, eu estou recebendo a Cristo. Se Jesus estivesse aqui hoje, em Pameri, como homem, assim como ele tivesse há 2000 anos há 2000 anos atrás, ele esteve aqui nessa terra, se ele estivesse aqui como homem, quantos de vocês queriam receber na sua casa? Levanta a mão aí. Aleluia. Todo mundo. Só que tem uma coisa, missionário, quem recebia Jesus tinha milagre, quem recebia Jesus tinha multiplicação, quem recebia Jesus tinha ensinamento de vida eterna. Mas quem recebia Jesus, na hora que ele passava na porta, Judas passava também. Na hora que ele passava na porta, Pedro passava também. E antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, é que depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, melhorou muito. Mas antes ele era aquele camarada, alguém falava alguma coisa, mais ou menos igual o irmão Emanuel. O outro, não é assim não, né? Pessoa difícil, pessoa complicada de estar junto. Quando Jesus entrava Tomé. Imagina você lá no almoço e fala assim: ei Jesus, que dia difícil hoje. Ele, Tomé, eu duvido. Pensa, aleluias. Mas há uma recompensa, irmãos, de receber as pessoas em casa. Eu fico imaginando, irmãos, o tanto que o nosso senso de eternidade é um senso falho. Se o pastor antes falasse assim: eu vou dar 5.000 reais para quem trazer um visitante amanhã aqui no culto, cada visitante que não seja crente, eu acredito que o povo ia ficar louco, ia ligar para todo mundo, ir atrás e a igreja ia ficar cheia. Por quê? Porque 5.000 reais numa crise dessa já ajuda muito, né? Agora imagina só, irmão, o galardão, a recompensa que Deus tem na vida eterna, para quem traz uma alma aqui para escutar a palavra, essa alma se converte. A gente se apegaria muito nesses 5.000 reais para trazer alguém aqui, mas nas palavras que tem aqui, nas promessas que tem aqui, muitas vezes nós desprezamos. Se alguém chegasse em mim e falasse assim: irmão Emanuel, se você receber um pessoal ali na sua casa ali, fazer um almoço ali para eles, pode deixar que eu vou pagar além da despesa, eu vou te dar ainda mais 10.000 reais ainda para você. Eu ia receber de boa, podia ser enjoado que fosse. Por quê? Porque às vezes a gente
pelas coisas aqui da terra, a gente corre até atrás de trabalhar um mês inteirinho para ganhar um salário mínimo. Mas as coisas do céu, as promessas aqui, a gente fica igual Esaú. Ah, rapaz, eu estou a ponto de morrer, o que me vale o meu direito de primogenitura? Então, meus irmãos, acolher é receber em casa. Quando a gente recebe alguém, a gente recebe Jesus. Jesus disse assim ainda a esse respeito, ensinando: quando você for convidar alguém para comer na sua casa, para dar uma ceia, não convide uma pessoa rica não, porque você convida uma pessoa rica, aí depois ela vai te recompensar, fala assim: não, vamos lá também, irmão, comer lá. Convida aquele que não tem como te recompensar, porque o Pai que está no céu te recompensará. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Raabe recebeu ali os espias na sua casa, e isso não somente fez com que a vida dela fosse poupada, mas a vida da família dela, e ela ainda se casou com um homem de Deus, e Jesus veio da descendência de Raabe. Por quê? Porque recebeu um servo de Deus na sua casa. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Convida nós para ir lá na sua casa, tem certeza que Deus vai te recompensar. Amém? Glórias a Deus. Terceiro significado dessa palavra acolher no original: conceder acesso ao coração. Conceder acesso ao coração. Meus irmãos, você já parou para pensar o tanto que é fácil para um pai acolher um filho? É fácil. Eu dei o exemplo nessa mesma mensagem lá em casa. Miguel, mas a Manuela começa a correr. Para de correr, para de correr, para de correr. Você vai cair, você está de meia, tal. Aí eles caem, na hora que eles caem, assim, bem feito. A mãe vai lá, pega, coloca no braço. Ô, meu filho, tal, acolhe, mesmo fazendo errado. Mas por que é fácil para a mãe acolher? Por que é fácil para o pai acolher? Porque ama. Porque concede lugar no seu coração. Então, a partir do momento que a irmã Joana tiver acesso ao meu coração, fica fácil para mim acolher ela. Aleluia. Você quer ver algo que eu já fiz, se é verdade? Você começar a amar uma pessoa, começa a orar por essa pessoa todo dia. Começa a orar. Eu já tive essa experiência, eu ouvi um pastor falando e comecei a orar por alguém, comecei a orar e eu comecei a amar essa pessoa. Aleluia. Isso, o terceiro significado é isso. Conceder acesso ao coração. Eu fico pensando assim nessa questão de pai e filho, na época do frio. Você deita, na hora que você começa a esquentar, começa a vir um sono, você pensa: será que meu filho está tampado? Aí a sua carne quer ficar quietinha lá, mas aí seu coraçãozinho não deixa. Aí eu vou lá olhar. Aí você vai lá, na ponta do pé, coloca a cobertinha no rumo da orelhinha, né? Tampa o pezinho. Por quê? Porque quando alguém tem acesso ao nosso coração, fica fácil acolher. Quando a gente ama, fica fácil acolher. E acolher alguém que trata você bem é fácil. É fácil você acolher alguém que trata você bem. Agora é difícil acolher alguém que trata você mal. Alguém que fala mal de você. E eu fico vendo Jesus com Pedro e Judas. Pedro querendo fazer o bem para Jesus. Quando Jesus falou que ia morrer e ser crucificado, Pedro: não, de maneira nenhuma, mestre. Eu estou pronto a ir até a morte com você, mas não deixa os outros te colocar a mão no Senhor não, né? Não é essas palavras, mas o sentido é esse. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro, querendo ajudar Jesus, na verdade ele estava atrapalhando Jesus cumprir o seu propósito. Agora Judas, quando chegou, deu um beijo em Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: amigo, com um beijo me traíste? Jesus não era hipócrita, irmãos. Ele não chamou Judas de amigo com falsidade.
mas ele chamou Judas de amigo de coração. Por quê? Porque mesmo Judas traindo ele com um beijo, Judas estava levando Jesus para o propósito, que era a cruz. Aleluia. Então, irmãos, é de Deus. Às vezes você faz um bem para a pessoa te trata mal, não preocupa com isso não. Foi assim com Jesus, foi assim com Moisés, foi assim com Paulo, e se nós queremos ser servos e servos fiéis, vai ser assim conosco. Acolher como Jesus nos acolheu. O que é acolher? Acolher é tomar para si, acolher é conceder acesso ao coração, acolher é, aleluias, glórias a Deus. Acolher é também tomar como companheiro. Em último lugar, acolher é, aleluias, é o que eu disse aqui, eu atrapalhei no esboço, tomar para si. Então vamos lá, desde o começo, para a gente gravar. Acolher é tomar como companheiro, acolher é receber em casa, acolher é conceder acesso ao coração, e em último lugar, acolher é tomar para si. Aleluias. Mais uma vez para gravar. Acolher é, glórias a Deus, tomar como companheiro, receber em casa, glórias a Deus, conceder acesso ao coração e tomar para si. Lucas 6,13, antes mesmo de Jesus enviar os apóstolos, a Bíblia diz que ele tomou eles para si, glórias a Deus. Quando Jesus estava na cruz, Jesus olha para João e fala assim: vê essa mulher que era a mãe dele, é sua mãe. Ou seja, toma para si, cuida dela. E diz para Maria: está vendo este homem? É seu filho. Ou seja, toma para si, cuida dele. Glórias a Deus. Eu não posso fazer o papel do presidente. Eu não posso fazer o papel do ministro da economia, até porque eu não tenho nem capacidade para isso. Eu não posso fazer o papel do governador. Eu não posso fazer o papel do prefeito, nem do vereador, mas eu posso fazer o meu papel. Aleluia. E no meu papel eu posso acolher, eu posso tomar para si, para mim, eu posso ter senso de responsabilidade. Tomar para si é ter senso de responsabilidade. É muito fácil eu falar assim: pastor Anso não visita os irmãos, mas eu posso visitar. É muito fácil eu falar assim: o pastor Robson não está deixando a desejar nisso e nisso, mas eu também posso fazer, eu também tenho responsabilidade. O mesmo Espírito Santo que habita nele, habita em mim. Nós temos que parar de ficar, às vezes, só falando mal do governo, da liderança, e ter senso de responsabilidade. Glórias a Deus. Então o primeiro ponto da mensagem é esse: o que é acolher? Nós já falamos. O segundo ponto da mensagem: como Jesus nos acolheu. E eu vou resumir aqui rapidão para a gente terminar. Jesus nos acolheu em primeiro lugar, sem nós merecermos. Jesus nos acolheu sem nós merecermos. Eu já disse aqui, é muito fácil você tratar bem quem te trata bem, mas você tratar bem quem não merece é complicado. Segundo lugar de como Jesus nos acolheu renunciando. Jesus, irmãos, ele renunciou um trono de glória, louvor perfeito, adoração perfeita, reverência perfeita. Às vezes a gente fica andando no culto para lá, para cá, conversando, mexendo na internet e fazendo de qualquer jeito. Lá não, irmãos. Lá a Bíblia diz que os serafins com 6 asas, com 2, eles tampavam os olhos, para nem sequer ter coragem de olhar na glória de Deus para não ser consumido. Com 2 asas eles tampavam os pés, sinal de reverência, porque a Bíblia diz: guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. E com 2 eles voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Jesus largou isso para vir no mundo como um ser humano feio, porque a Bíblia fala que não tinha parecer nem formosura. Veio para trabalhar ralado, porque a Bíblia diz que ele era experimentado nos trabalhos. Veio para sofrer a minha e a sua dor, porque a Bíblia diz que ele era homem experimentado em dores,
aleluias, veio para ser rejeitado, veio para ser cuspido, veio para ser humilhado, aleluias, ele renunciou tudo aquilo para isso, e muitas vezes a obra de Deus, ela não funciona do jeito que deveria funcionar, porque nós não temos coragem de renunciar quase nada para fazer a obra de Deus, quase nada, aleluias. O Edson falou aqui da parábola do bom samaritano. Imagina só, aquele bom samaritano que representa Jesus, depois que ele foi lá e passou o óleo, aleluia, que o irmão Edson falou, nas feridas, que simboliza o Espírito Santo, depois que ele deitou o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, o que ele fez? Ele desceu do seu cavalo e colocou aquele homem ali no seu cavalo. Ou seja, muitas vezes, irmãos, para a gente cuidar de pessoas, você tem que largar os seus privilégios. Porque Leão poderia pensar o seguinte: eu trabalhei tanto para comprar um cavalão bom desse, eu vou andar de a pé para me carregar um camarada que eu nem conheço? Vai que esse camarada morra ainda em cima do meu cavalo e eu ainda vou ficar ainda com a culpa? Ele não pensou nada daquilo, ele viu o problema, ele foi lá e resolveu o problema. Quando Deus mostra alguma coisa para nós, é porque Ele quer que a gente vá lá e resolva. Quando eu descubro que a irmã Célia está passando por um problema, automaticamente, esse problema dela, já, se eu posso ajudar, e eu não ajudo, automaticamente o problema dela vai ser problema meu, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aleluia! Jesus renunciou, e nós precisamos renunciar. Jesus nos acolheu, aleluias, sem nós merecermos. Jesus nos acolheu renunciando. E terceiro e último lugar, Jesus nos acolheu sem esperar nada material em troca. Um dos grandes inimigos da igreja brasileira nesses últimos anos, na área do acolhimento, se chama acepção de pessoas. Um dos grandes inimigos do acolhimento da igreja brasileira nesses últimos dias se chama acepção de pessoas. Tiago diz que eu não posso tratar o rico de uma maneira e tratar o pobre de outra maneira, porque os dois têm o mesmo valor para Deus. E às vezes nós somos enganados, a gente pensa assim: se um empresário tal entrar aqui e eu tratar ele bem, depois ele vai dar uma oferta. Se o prefeito, o vereador vir aqui, eu tratar ele bem, depois ele me ajuda a pintar a igreja. Meus irmãos, a obra de Deus, feita da maneira de Deus, não falta recurso. Aleluias! A Assembleia de Deus, quando começou há mais de 110 anos atrás, não tinha parceria com o prefeito, não tinha grandes empresários, pelo contrário, os crentes antigos, eu não sou dessa época, mas eu converso muito com as anciãs, eu sei que os anciãos, os crentes naquela época eram excluídos da sociedade, até nas escolas sofria, era considerado como os pobres analfabetos, mas mesmo assim tinha conversão, mas mesmo assim tinha batismo com o Espírito Santo, mas mesmo assim a obra de Deus não parou e cresceu até aqui, irmãos. Nós não precisamos ficar tratando um rico bem, esperando que ele vai ajudar com isso, com aquilo, não, irmãos. O dono da obra nos garante. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar para que Deus nos ajude a colocar essa palavra em prática. Quero convidar vocês para se colocar de pé. Glórias a Deus.